Jó, do capítulo 33 ao capítulo 36, versículo 23. Ouve, pois, as minhas palavras, ó Jó, e dá ouvidos a todas as minhas declarações. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas palavras declaram a integridade do meu coração, e os meus lábios falam com sinceridade o que sabem. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, responde-me. Põe as tuas palavras em ordem diante de mim. Apresenta-te. Eis que diante de Deus sou o que tu és. Eu também fui formado do barro. Eis que não te perturbará nenhum medo de mim, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não há em mim iniquidade. Eis que Deus procura motivos de inimizade contra mim, e me considera como o seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa todas as minhas veredas. Eis que nisso não tens razão. Eu te responderei, porque Deus é maior do que o homem. Por que razão contendes com ele, por não dar conta dos seus atos? Pois Deus fala de um modo, e ainda de outro, se o homem não lhe atende. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então, abre os ouvidos dos homens, e os atemoriza com avisos, para apartar o homem do seu desígnio, e esconder do homem a soberba, para reter a sua alma da cova, e a sua vida de passar pela espada. Também é castigado na sua cama com dores, e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão, e a sua alma a comida apetecível. Consome-se a sua carne, de maneira que desaparece, e os seus ossos, que não se viam, agora aparecem. A sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um anjo, um intérprete, um entre mil, para declarar ao homem o que lhe é justo, então terá compaixão dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça à cova. Já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que na sua infância, e ele tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício, e o fará ver a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis tudo isto Deus faz 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir a sua alma da cova, a fim de que seja iluminado com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me.
fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Prosseguiu Eliú, dizendo: Ouvi, ó sábios, as minhas palavras, e vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Pois o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Pois Jó disse: Sou justo, e Deus tirou-me o direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe o escárnio como água, que anda na companhia dos malfeitores e caminha com homens ímpios? Porque disse: de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que ouvi-me, vós, homens de entendimento, longe de Deus o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o cometer a iniquidade. Pois, segundo a obra do homem, ele lhe retribui, e faz a cada um segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procederá impiamente, nem o Todo-Poderoso perverterá o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem lhe deu autoridade sobre o mundo todo? Se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, e inclina os ouvidos às palavras que profiro. Acaso quem odeia o direito governará? Quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Aquele que diz a um rei: ó vil, e aos príncipes: ó ímpios? Que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos? Eles, num momento, morrem. E à meia-noite, os povos são perturbados e passam. E os poderosos são levados não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há escuridão nem densas trevas, onde se escondam os obradores da iniquidade. Porque Deus não precisa observar por muito tempo o homem para que este compareça perante ele em juízo. Ele quebranta os fortes, sem inquirição, e põe outros em lugar deles. Pois conhecendo ele as suas obras, de noite os transtorna, e ficam esmagados. Ele os fere como ímpios, à vista dos circunstantes. Porquanto se desviaram dele, e não quiseram compreender nenhum dos seus caminhos, de sorte que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele dá tranquilidade, quem, então, o condenará? Se ele encobrir o rosto, quem, então, o poderá contemplar, quer seja uma nação, quer seja um homem só? Para que o ímpio não reine, e não haja quem iluda o povo. Pois quem jamais disse a Deus: sofri, ainda que não pequei. O que não vejo, ensina-me tu.
Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer? Será a sua recompensa como queres, para que a recuses? Pois tu tens que fazer a escolha, e não eu. Portanto, fala o que sabes. Os homens de entendimento dir-me-ão, e o varão sábio que me ouvir. Jó fala sem conhecimento, e às suas palavras falta sabedoria. Oxalá que Jó fosse provado até o fim, porque responde como os iníquos, porque ao seu pecado acrescenta a rebelião. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. Disse mais Eliú: Tens por direito dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes: que me aproveita? Que proveito tenho mais do que se eu tivera pecado? Eu te darei respostas, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla o firmamento, que é mais alto do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás com isso? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade poderia fazer mal a outro tal como tu, e a tua justiça poderia aproveitar a um filho do homem. Por causa da multidão das opressões, os homens clamam. Clamam por socorro por causa do braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus, meu Criador, que inspira canções durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu? Ali clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouve o grito da vaidade, nem para ela atentará o Todo-Poderoso. Quanto menos quando tu dizes que não o vês. A causa está perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera ele a arrogância, por isso abre Jó em vão a sua boca, e sem conhecimento multiplica palavras. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Pois, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito poderoso, contudo, a ninguém despreza. Grande é no poder de entendimento. Ele não preserva a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Do justo não aparta os seus olhos. Antes, com os reis, no trono os faz sentar para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto se tem portado com soberba. E abre-lhes o ouvido para a instrução, e ordena que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade, e os seus anos
em delícias. Mas se não o ouvirem, à espada serão passados e expirarão sem conhecimento. Assim, os ímpios de coração amontoam a sua ira, e quando Deus os põe em grilhões, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre as prostitutas. Ao aflito, livra por meio da sua aflição, e por meio da opressão lhe abre os ouvidos. Assim, também quer induzir-te da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça tomam conta de ti. Cuida, pois, para que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grandeza do resgate. Prevalecerá o teu clamor, ou todas as forças da tua fortaleza, para que não estejas em aperto? Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te, não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem é ensinador como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem poderá dizer, tu praticaste a injustiça? Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.